Agroband. Isso, com muita satisfação estar recebendo aqui o diretor da Asgave, né? José Eduardo dos Santos, seja bem-vindo. Obrigado pela presença conosco aqui. Bom dia, é sempre muito bom estar aqui os colegas aqui da Band, né, que participamos aí trazendo informações do nosso setor e ainda mais começando a semana, né, onde a gente precisa estar com informações bem estruturadas e representa um setor que, olha, é importantíssimo para o país hoje, né? Sim, nossa avicultura hoje, apesar dos últimos acontecimentos, está na balança comercial. Está na né? balança comercial, ela responde aí mais ou menos aí em torno de, digamos aí, 40% do nosso volume hoje mais ou menos é exportado, né? Então, é um setor que tem, além da participação interna, tem uma forte presença aí no mercado externo, onde a gente exporta aí em torno de 160 países, né? Falando em exportação, bom dia primeiro, Eduardo. Bom dia, Lisemara. Começou ontem, lá em Dubai, a GoFood vai até agora o dia 21. Nós temos empresas brasileiras e gaúchas participando lá, com o objetivo principal de fortalecer a imagem do Brasil como parceiro dos países árabes para a garantia da oferta de alimentos. E a avicultura brasileira é a maior produtora e exportadora de carne de frango halal do mundo, com quase 1,5 milhão de toneladas embarcadas em 2018 e a maior parte absoluta desses embarques para o Oriente Médio. O que significa, Eduardo, essa ideia, por exemplo, do governo de Bolsonaro de, quem sabe, mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, lá no mundo? Que impacto pode ter nesse cenário? Vocês estão lá com a chancela da Associação Brasileira de Proteína Animal, que abre um novo escritório em Dubai, inclusive, para se aproximar mais do mundo árabe. Isso. Nós, com o avanço aí de uma série de exigências e até barreiras tarifárias e algumas sanitárias e outras também mais no lado protecionista, né? Nós, junto com a BPA, então, como fizemos parte da associação, somos do conselho, né? Foi desenvolvida, então, essa estratégia de colocar escritórios em alguns pontos estratégicos, né, digamos assim, para o setor. E em relação ao tema, então, da embaixada, isso realmente mexeu com os bastidores da avicultura, né? Porque implica num potencial importador, né? Hoje, em torno de 30% a 35% das nossas exportações brasileiras são direcionadas ao mercado árabe, né? Então, qualquer movimento que vá influenciar, né, indiretamente, ou seja, na cultura ou na política, né, que se faz naquele mercado, né, automaticamente as retaliações vão recair, né, sobre os acordos bilaterais, sobre as operações de mercado. Então, isso realmente preocupou o setor, né, porque a avicultura é um setor que trabalha em cima de planejamento, né? Nós temos aí todo um planejamento da parte genética, né? Onde nós já sabemos que vamos exportar daqui a um ano, mais ou menos, né? Com volumes, né? E determinados tipos de frango. Bem como a Lisemara citou aqui, o abate halal ele segue regras, né? Do mundo islâmico, digamos assim, né? Que o setor tem que atender tanto culturalmente e religiosamente, né, quanto questões operacionais e de tipo de produto. Esse é um ponto importante. Os aviários, toda a preparação, o treinamento de funcionários, o acompanhamento dos compradores, tudo isso as empresas têm aqui, se prepararam para isso. Né? Isso, realmente. Uma eventual alteração nisso significa o que em termos de prejuízo, de dano para as companhias? Como nós temos toda essa estrutura, e aí foi bem lembrado, porque além de montar a estrutura para abater essa ave no peso ideal, né, que a gente chama, né, a ave griller, que vai num peso aí menor do que outros mercados, né, também tem a questão também de que para que nós possamos realizar esse abate tem que ter inspetores ou fiscais, né, que vêm desses países importadores. Eles ficam nas né? plantas. Ficam né? nas plantas, né? E tem toda uma estrutura, a tecnologia toda preparada para atender aquele mercado, né? Porque é um mercado de extrema importância para o setor. E toda essa tecnologia e mais esse, digamos assim, esse rito todo de preparação, né? As empresas investiram muito para atender. Eduardo. E é um mercado muito sensível à questão religiosa, né? Muito sensível. Por isso que eu digo, qualquer movimento, né, que envolve questões de acordos bilaterais ou politicamente, digamos assim, que vá trazer mudanças no comportamento, né, das relações entre os países, né, vai implicar em retaliações na parte comercial.
Né? Esse frango griller é 1 quilo, 1,1 kg, mais ou menos? É um frango pequenininho. É um frango pequeno. Ele que é a abaixo, preferência deles. que é a preferência E a deles. nossa aqui? Aqui nós varia aí 2,2 kg, 1,8 kg. Nossa, é mais gordinho. Mais gordinho, né? Ele principalmente ci- o gaúcho, que aqui no Rio Grande do Sul, o gaúcho gosta muito da coxa do frango, né? É porque ele faz aquele galeto assado Mas lá, daí tem- já tem que ser mais fortinho, Tem que ser né? mais robusto, Ele, né? ele abre o bicho, espeta, né? Ou E faz na grelha, né? O ciclo para esse frango que vai para lá, quanto tempo? O nosso aqui está em 42, 45 42 dias. dias. Eu acredito que aí, para se obter esse frango, se trabalha aí com 30, 35 dias, né? E também o grande segredo da avicultura é a genética e a nutrição, né? Ou seja, a apuração genética das aves que começa lá no topo da cadeia, né? As avozeiras que vão gerar as matrizes, depois os frangos de corte. Então, tudo isso é trabalhado também pelo setor, né? Então, às vezes até pode manter a mesma, digamos assim, a idade de abate, né? O tempo de abate, mas se corrige na parte genética e se corrige na nutrição balanceada desse animal, além da ambiência aviária, né? Que Sim. é de extrema importância. Hoje nós temos aviários com controle de temperatura, com água, um tratamento às vezes até mais rigoroso do que a água potável que nós tomamos, né? Então isso tudo implica num sistema todo produtivo que garante, né, essa, digamos assim, controle do peso e tamanho da ave. Garante a qualidade, né? Garante a qualidade, principalmente. Essa né? fatia, quanto representa o mercado do Oriente Médio na fatia de produção do frango brasileiro? Nós hoje temos aí China, Oriente Médio, quase que lado a lado, né? Então o Oriente Médio, digamos, está em torno de uns 30% a 35%. Tudo isso? E Então, a a maior- Arábia Temos Saudita, diversos países ali, né, que Sim, sim. Às tem vezes ele entra pela Jordânia e dali sai distribuído para os sai outros. distribuído para os outros. aquele corte de plantas pela Arábia Saudita que houve agora em janeiro, que se especulou que poderia ser já uma retaliação a essa Sim, intenção sim. de mudar a sede da embaixada, mas, segundo a nota oficial do próprio Ministério da Agricultura, foram questões técnicas. Isso. Como é que vocês estão conduzindo? Tem plantas gaúchas, inclusive, que saíram da lista de frigoríficos habilitados para exportar para eles. Coincidentemente, né, logo após a tramitação desse assunto todo da mudança da embaixada, né? Mas o que alega o governo da Arábia Saudita, né, é que realmente foram questões técnicas e no ano passado, né, como acontece com outros países, né, houve uma missão da Arábia Saudita no Brasil, onde eles vêm realmente fiscalizar como é que está a estrutura dessas empresas, né, que atendem aquele mercado, né, para garantir a manutenção delas. Ou seja, não é hoje a empresa se habilitou, ela vai continuar exportando infinitamente sem uma fiscalização. Não, periodicamente vem uma missão com técnicos, né, com exigências, com critérios, né, de atendimento às questões tanto do sistema do abate quanto as questões sanitárias, né? Então isso tudo implicou também nessa avaliação. Não foi em momento algum anunciado por integrantes do governo, né, da Arábia Saudita que seria por retaliação. Houveram comentários, sim, tá? Nós ouvimos aí, né, e especulação, né, o que é normal. Então, o que acontece é que são em torno de 58 empresas hoje que podem exportar para a Arábia Saudita. Dessas 58, 30 estão habilitadas, ou seja, atendem o mercado, né? As outras não estão efetivamente exportando. E foram cortadas 5 empresas, né, dessas que exportam. Então, ou seja, a gente tem ainda uma quantidade de empresas que estão, né, atendendo aquele mercado. E estas que foram, claro, teve empresas que tiveram um impacto, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, muito forte. Mas aí nós nos reportamos aos efeitos da carne fraca do ano passado, quando tivemos a União Europeia. Tivemos que redirecionar. E o Brasil, a avicultura, ela tem essa condição porque semanalmente nós recebemos muitos e muitos pedidos de importação da carne de frango brasileira, de vários, principalmente China. O Brasil é o maior exportador de carne de frango. Então, claro, isso surgindo aí? Que mercados novos estão surgindo? Não, a África ela despontou muito, África, né? é. O E continente paga africano em dia? paga em dia. Ah. Em dia.
tivemos problema com a Venezuela, Pois lógico, é, porque né? às vezes não paga. Né? Quais países da África importam mais? Digamos, Egito? o Egito também, o Egito até foi um dos que se manifestou agora, caso houvesse essa mudança, né? Inclusive tinha uma missão do Egito programada para o Brasil, ela foi alterada a data, né? E outros países mais ao sul da África também que importam bastante a carne de frango do Brasil. E quando eu falo no redirecionamento, claro que não é da noite para o dia, né? O setor, como eu disse, é planejamento, é genética, é todo um fluxo produtivo que a gente tem que calcular para poder garantir que aquela ave lá do topo da genética, ela vai ter a sua, digamos assim, o seu papel ali no fluxo comercial. Então, a gente tem que também trabalhar muito, né, com esses mercados que estão por abrir também e expandir. Nós temos aí uma tentativa já há longos anos aí de tentar adentrar o mercado da Índia, né, que é um mercado populacional também bilhão de gigantesco, pessoas, né, e lá eles não comem a carne bovina, né. Pois é. No Oriente Médio nós temos também essa outra vantagem porque não se consome a carne suína, então a preferência é a carne de frango. Então, tudo isso favorece o setor para que ele possa se redirecionar. Mas nos preocupa muito a imagem, né, do setor. Nós vimos de alguns anos que se passaram, onde o Brasil perdeu um pouco de, digamos assim, de credibilidade no mercado externo, após a deflagração da Operação Carne Fraca, né, após a instabilidade política do Brasil nos governos anteriores, com falta de habilidade nas negociações bilaterais, né, isso nos preocupa muito. Então, esse trabalho todo que nós estamos desenvolvendo, junto com a Associação Brasileira de Proteína Animal, com a nossa estrutura regional aqui, que nós aí também participamos aí de várias ações a nível Brasil e internacional, né, é recuperar, né, essa credibilidade da carne de frango produzida no Brasil. Eduardo, e que impacto tem um recall, por exemplo, como foi anunciado pela BRF na semana passada, para tirar lotes do mercado por conta... A salmonela é o grande fantasma que ronda a avicultura, mas há uma atenção especial, inclusive para se antecipar, como foi o caso da BRF, para fazer esse recolhimento dos produtos. Nós temos que analisar assim também, né, porque o público é importante saber que hoje nós temos mais de 2.500 tipos de salmonela, né, que ela está presente não só na carne, no ovo, mas também em outros alimentos, né, que são vetores e condutores dessa bactéria. O que aconteceu agora com a BRF, né, já acontece em outros países. Nos Estados Unidos nós tivemos no ano passado também um recall, né, que foi feito na carne bovina, se eu não me engano, né, e também em produtos de aves que por uma determinada situação acabaram tendo que ser recolhidos. Justamente foi porque eu falei ali da imagem, né? Nós temos que trabalhar forte, né, para manter essa imagem da carne de frango brasileira, né, porque além desses prejuízos que nós tivemos com a carne fraca, agora que gerou também embargos da União Europeia, agora esse embargo parcial, digamos, da Arábia Saudita, né, a taxação da China, né, tudo isso são questões de mercado, né, que impactam diretamente na competitividade do setor. Então, se nós não tivermos uma estrutura de manter, né, a credibilidade do nosso produto, que é um produto hoje com muita procura, né, são 160 países que demandam a carne de frango brasileira, né, é uma produção de quase 14 milhões de toneladas anos no Brasil, né, e nós atendemos o mercado interno e o mercado externo com uma proteína, né, que é a base de milho, soja e suplementação alimentar. Sem aquele mito do hormônio, que muito se diz que frango é produzido com hormônio, isso não é verdade, é impossível, é anti-lei, né, e o setor então ele busca agora um momento de manter sua credibilidade, que essas ações, como está sendo lá em Dubai, inclusive o nosso presidente das Gaves está participando lá, né, essas ações também que na Europa também, com participação efetiva, né, lá na Organização Mundial do Comércio, né, que nós temos a participação, né, pessoas lá também levando, né, e principalmente nós precisamos contar com a agilidade, né, do nosso Ministério da Agricultura, né, que é o órgão maior hoje, digamos assim,
no governo brasileiro que levanta a bandeira do agronegócio. Bom, agora vamos pôr ovo nessa história, né? Deixa eu só, para a gente dar uma situada no nosso ouvinte, Lizemara, qual é o tamanho da participação do setor avícola no PIB do Rio Grande do Sul? Em empregos, número de empresas, aqui no Rio Grande do faturamento? Sul, a avicultura do Rio Grande do Sul tem um papel importante aqui, porque nós somos o terceiro maior produtor, estado maior produtor do Brasil. Né? Estamos ali com... O primeiro é o Paraná. E depois Santa Catarina. Uhum. Estamos aí com a iminência de perder o posto de terceiro maior exportador para São Paulo, né, por esses motivos que tivemos agora aí de União Europeia, né, mas isso logo ali na frente, com as novas plantas que estão surgindo, o setor recupera. Perde o posto na classificação, mas não perde volume. Né? Não perde volume. Né? Então hoje o setor está gerando em torno de 40, 44 mil empregos diretos, né? Um dado que nós extraímos aí, um levantamento que tivemos junto ao CAGED, junto às empresas aí que empregam, né? Temos aí uma estimativa num trabalho de competitividade que nós fizemos, que o setor gera em torno aí de 850 mil atividades indiretas, ou seja, todas aquelas atividades que estão ligadas ao setor, né? Fornecimento de embalagens, ração, né? Equipamento, tudo, né? Logística, né? Então tudo isso está interligado ao setor, né? E também a nossa participação e a nossa responsabilidade no meio rural. Né? São em torno de 8 mil famílias de produtores de frango de corte integrados às agroindústrias, ou seja, todos eles têm uma parceria, que inclusive foi regulamentada há pouco tempo, com a Lei das Integrações, que foi aprovada no Congresso, né? Que esse produtor ele cria o frango para a indústria, recebe assistência técnica, recebe a ração, né, e ele é remunerado, né, pelo manejo e pela entrega dessas aves dentro do peso, dentro das especificações necessárias para produzir a carne de frango. Então a responsabilidade do setor em torno de desenvolvimento de empregos, a responsabilidade social, ela é de extrema importância para o estado do Rio Grande do Sul, né, e nós exportamos, digamos assim, vínhamos num histórico de exportação, né, de em torno de 720 milhões de quilos ano. Imagina esse volume todo, né, que nós vínhamos colocando em outros mercados, né, o que não gera isso de atividade para o estado do Rio Grande do Sul. A gente está conversando com o José Eduardo Santos, diretor da Asgav. Pergunta de leigo, uma planta é descredenciada pelo Oriente Médio. Aí essa produção que ela tem é redirecionada no mercado interno? Vai depender, né, do leque de opções que essa empresa tem, a atuação que ela está no mercado. Né? Já tivemos casos, sim, quando deu, em 2006, o grande pânico da gripe aviária no mundo. Né? Não tivemos no Brasil. O Brasil é um dos poucos países hoje que não teve a incidência de influenza aviária. Mas alguns países da Ásia e Oriente Médio suspenderam temporariamente as importações, então nós tivemos devolução de produtos que acabaram sendo redirecionados no mercado interno por ser uma questão sanitária de outros países, então a gente conseguiu adequar. Mas isso vai depender muito do leque de empresas. Como nós trabalhamos no núcleo do setor, né, a gente consegue avaliar que se a empresa está estruturada, se a empresa está com uma gestão aplicada nas questões de comércio exterior, ela consegue sim redirecionar, porque a procura que nós recebemos aí semanalmente, principalmente do continente asiático, né, ela até assusta, porque às vezes somos colocados contra a parede para pronta entrega e quando chegamos nas empresas elas dizem que só podem assumir compromissos para daqui a um ano. Nossa. Então isso nos coloca numa situação às vezes complicada aí junto ao importador. Então isso dá a percepção de que a demanda existe, né? Colocar o ovo nessa história, vamos porque o ao Eduardo é embaixador mundial do ovo. Ele participa da entidade que representa produtores e o pessoal que elabora as indústrias dos ovos. Então, quero dizer que ontem o meu cardápio, coincidentemente, de almoço foi uma laminuta com frango e ovo. Ótimo. Então, eu acho que o ovo está sempre presente também nas nossas mesas, se não diretamente. Eu gosto dos scramble eggs para começar o dia. Ótimo, café da manhã. Muito bom. Ele vem alguns preparado também, alguns alimentos, e é incrível quantas possibilidades de ovo. Tem ovo em pó, tem ovo líquido.
que a gente nem sabe. Sim, sim. A exportação do nosso ovo, por exemplo, ele não sai daqui o ovo na casquinha porque ia chegar todo quebrado. Não, em alguns casos sim, Lisamara. Sai em casquinha? containers, né, refrigerados, né, e dependendo do destino ele sai in natura, né, com muita preparação, com muito cuidado e tudo, né. Mas também nós temos já indústrias aqui no Rio Grande do Sul, tem uma se instalando no Rio Grande do Sul que deve entrar em funcionamento, acho que até o final do ano, mais uma, né, que faz esse processamento do ovo, ou seja, o transforma em ovo líquido, né, ou ovo em pó, né? E nós temos esse ovo já nos supermercados, né, só clara, ou só gema, ou ovo integral, né? E já tem também, né, o que a gente traz lá de fora e vê lá fora, né, ovos já com tempero e aromatizados, né, preparados em caixinhas, tipo essas embalagens Tetra Pak, né. Mas hoje o setor está em expansão, ainda exporta muito pouco, em torno de 1% da sua produção. Mas é um setor que nos últimos anos aí teve um avanço muito forte. A gente fez um trabalho muito forte aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é Modelo Brasil, e também participamos dessa organização que a Lisemara falou, que é a International Egg Commission e a World Egg Organization, que são organizações mundiais que congregam em torno de 70 países e fazem um trabalho fenomenal no desenvolvimento do setor. E aqui no Brasil nós tivemos um pulo no ano passado, a produção chegou a 44 bilhões de unidades de ovos. O Rio Grande do Sul produz em torno de 3,5 bilhões. E o nosso consumo per capita é maior aqui. E o consumo per capita no Rio Grande do Sul está em 227 ovos per capita ano, um pouco acima da média brasileira, né? E isso faz com que o setor venha se profissionalizando. Nós tivemos agora há pouco tempo, esse fim de semana, aí, o estado do Pernambuco tornou lei, né, carimbar ovo a ovo com data de validade, com a origem, né, isso é rastreabilidade. Isso pode vir para nós aqui também? Nós já temos empresas que já aplicam isso aqui. Nós já temos produtores do nosso setor que já aplicam, né? O que nós vamos dar um pulo a mais no futuro próximo, sim, é buscar, né, tornar isso como regra geral para o segmento, né? Mas nessa linha, né, nós primeiro estamos trabalhando toda a etapa estrutural e técnica do setor, né? Nós estamos aí com uma evolução técnica já comprovada, inclusivamente principalmente pelos órgãos oficiais que fiscalizam, né? Para produzir cada vez mais um produto dentro das especificações necessárias. E com isso também expandir, né, o nosso trabalho de valorização do setor, de valorização do alimento, né, para outros mercados. Então, comendo ovo, comendo frango, né, Osíris? Fundamental, né? Quer passar a régua, Elise? Vamos passar a régua, então. Queremos saber o que está previsto para 2019, aí, esse ano, que já vai para o finalzinho do segundo mês. Sim. Como é que a gente vai fechar as projeções agora? Já dá para ter uma definição melhor, inclusive. Não, nós sentimos, apesar já de começarmos um ano com a questão da Arábia Saudita, né, e China agora, mas o que nós sentimos com essa virada de chave, quando a gente fala virada de chave é mudança de governo, né, é que o consumidor interno também ele começou, né, a ter um pouquinho mais de segurança e ir mais às compras. Nós tínhamos uma retração de mercado, né, no ano passado até mais confiança do mais consumidor. Confiança. E também o que nós vimos assim, o setor está se planejando, a economia ela começa a estabilizar, né, e nós temos toda essa participação e essas ações tanto no mercado interno e mercado externo. Então há um otimismo, né, nós temos que ver também a nossa situação regional aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, que o setor ainda tem uma dificuldade aqui no estado, que é a disponibilidade do milho, que é essencial para a avicultura. Né? Mas essa safra vai ser boa. Essa safra vai ser boa. E a gente está buscando também outras medidas aí, como culturas alternativas de inverno, como trigo, né? Buscando aí junto ao governo do estado algumas alternativas para melhorar a produtividade. Então a tendência é que a gente possa evoluir esse ano. É necessário. A nossa recuperação da credibilidade no mercado externo também é necessária, e quando eu falo isso, não especificamente do setor, mas como país, né? E nós tínhamos uma certa instabilidade até dezembro do ano passado, né? Então essa recuperação no mercado interno, no mercado externo, aliás, ela nos dá mais credibilidade para continuar atendendo e enfrentando essas barreiras tarifárias, protecionistas que ocorrem aí no dia a dia. Quanto vai ser o crescimento do ano?
Olha, nós estamos trabalhando aí para tentar aí evoluir em torno de 2 a 3%, tá? Né, que é o que já dá um bom impacto no setor. Mas tudo, como eu disse, vai depender, né, dessa segurança da economia, da instabilidade, né, e das políticas que vão ser desenvolvidas, preservando o setor, como o Osiris bem falou ali, com uma fatia considerável na balança comercial. José Eduardo Santos, diretor das GAV, obrigado pela presença conosco aqui. Conte sempre com os microfones do Grupo Bandeirantes. Com certeza, e para nós também é sempre muito bom estar aqui com a Bandeirantes, né, com a Agroband, com vocês aqui, com o Osiris, com o Sérgio, né, porque a gente sabe que a informação vai chegar, né, até as pessoas que realmente querem saber o que está acontecendo aí no mundo do agro. Obrigado, Eduardo. 8h45, 25 graus, 8h10. Vamos fazer a pausa para o café com leite. E agora, no Jornal Gente, a hora do café.